Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te entregar esse momento, Pai. Pedir, Espírito Santo, que o Senhor sequestre esse tempo. Não é sobre nós, não é sobre o homem, é sobre o Senhor, Deus. Deus, um dos nossos valores é ser uma igreja cristocêntrica. Isso é exaltar o seu nome, é tudo que nós façamos que reflita quem o Senhor é, que aponte para o Senhor. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor toque no meu coração. Sabe, Deus, o Senhor consegue sondar o mais profundo da minha alma, e se existe qualquer raiz de vaidade, qualquer coisa que possa fazer com que a sua presença não se manifeste nesse lugar, eu repreendo agora, Deus. Sabe, eu peço que o Senhor limpe o meu coração, limpe a minha mente, unja os meus lábios, que o Senhor tire todo preconceito, Pai, toda distração do meio do seu povo, e que nós possamos juntos entender, Pai, e ser tocados e ministrados pela sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo se manifesta nesse lugar. Nós te amamos e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Bom, quem aqui gosta de ganhar presente? Vou começar com essa pergunta aqui. Quem gosta de ganhar presente? Levanta a mão aí. É mais fácil eu perguntar ao contrário. Quem não gosta de ganhar presente? Você está de sacanagem, você não gosta de ganhar presente, Gabriel. Então, Bruna, quando você for dar presente para ele, você pode dar para mim. Já que ele não gosta de presente. Acho que, tirando o Gabriel, que é estranho, no caso, e ali o outro irmão, então a irmã também é varoa aí, pode dar presente para mim, para a galera aqui, que todo mundo gosta de presente, mas a grande maioria gosta de receber presente, né? Eu pelo menos gosto demais de receber presente, porque quando eu recebo presente, cara, eu me sinto cuidado, eu sinto que as pessoas olham, que as pessoas enxergam, que as pessoas valorizam. Isso porque o presente, ele não está de certa forma ligado com o valor do presente. Diz mais a respeito da atitude de você dar o presente do que propriamente o valor que tem o presente, o valor de dinheiro que tem o presente. Muitas vezes mesmo sem verbalizar, essa atitude é muito importante e faz uma baita diferença para nós. Eu acredito que a psicologia deve explicar isso, mas eu sei que quando nós damos um presente, algumas áreas do nosso cérebro são afetadas, são atingidas, e essas áreas são áreas que mexem com a nossa autoestima e com o nosso bem-estar. Acredito que todo mundo aqui já tem ouvido falar a respeito do livro As 5 Linguagens do Amor. Quem já ouviu falar desse livro? Quem já leu esse livro? Ele diz basicamente que o ser humano, existem 5 linguagens de amor. Você tem uma, muito provavelmente a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro tem outro. E eu acredito que o mais universal de todos é presente. A minha esposa, a Érica, por exemplo, ela gosta muito de tempo de qualidade, que é uma das 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor são serviço, tempo de qualidade, a palavra de afirmação, presente ou então toque. São as 5, né? A minha esposa, por exemplo, ela gosta muito de tempo de qualidade. Eu também gosto. Ela gosta muito de toque, de eu ficar abraçando, beijando. Ela ama isso. Eu sou uma pessoa que gosto de demonstrar o meu amor servindo as pessoas, né? Servindo, lavando louça na casa da minha irmã. Minha irmã, ela quase nunca lava louça, eu sempre tenho que lavar a louça para ela. A Pauline, cadê a Pauline? Tá aí? Não, né? Ainda bem que ela não ouviu isso. Mas eu gosto de presentear as pessoas. E eu acredito que das 5 linguagens de amor, a universal, ela é presente. Não é à toa que nós trocamos presentes na nossa vida em várias épocas. Você dá presente quando uma criança nasce, você dá presente no aniversário, você dá presente no amigo secreto, você dá presente no Natal, você dá presente em dia das crianças, dia das mães, dia dos pais, dia do pai, enfim. Cara, são tantas épocas e ocasiões onde nós demonstramos o nosso amor através do presente. Mas existe uma pesquisa que mostra que mais do que receber o presente, quem dá o presente se sente muito bem. Quem gosta de dar presente? Cara, eu dou presente para os meus filhos, eu prefiro dar presente para eles do que receber o presente. Isso é muito legal, porque mostra um pouco da natureza de Deus, que é generosidade. Eu lembro que no Natal,
da minha casa, meus pais davam muitos presentes para nós, assim, e eram presentes baratinhos, né? Eram baratos mesmo, mas marcava assim, sabe? Eu esperava com tanta alegria chegar o dia 24, e eu ganhava algumas coisas que eram legais, ganhava brinquedos, ganhava CD de Só Pra Contrariar. Eu gostava, gente. A Lana gostava dessa, não gostava? Mas, gente, da mesma forma que receber o presente, ela pode ser uma bênção, pode se tornar um grande problema para uma sociedade. Isso porque quando você dá um presente, e esse presente ele acaba sendo muito para uma criança, por exemplo, ele não tem o valor devido. Ou então quando essa criança recebe presentes, não é dado o valor realmente daquilo que você se esforçou para fazer, daquilo que você se doou para dar. Você fica tanto tempo escolhendo um presente para o seu filho, e aí ele vai escolher um que ele vai mais gostar no dia do aniversário dele, e ele vai esquecer do resto, e ele vai focar naquele presente que ele mais gostou. Outro fator ruim de dar presente é que pais, por conta de uma agenda conturbada, por conta de qualquer situação, por conta talvez do trabalho, estão substituindo o tempo de qualidade com os filhos por presentes, achando que presente vai suprir o amor e a necessidade que um filho tem. Não, a presença de um pai, de uma mãe, é infinitamente mais importante do que qualquer presente que você possa dar. Pensando nisso, você pode falar, cara, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, porque Ele nos dá bênção, porque Ele nos dá livramentos, porque Ele nos dá coisa, mas não queremos a presença dEle. As pessoas não querem a presença de Deus, as pessoas querem somente as bênçãos de Deus. E é por isso que nós temos visto uma geração fraca, uma geração de pessoas que qualquer coisa, a sua fé é abalada, porque não estão prontas para ouvir a verdade, não querem se comprometer com a verdade. E sabendo disso, o tema da minha mensagem é presente ou presença? Porque de antemão eu posso te afirmar que a presença do Senhor é infinitamente mais poderosa e mais valiosa do que qualquer bênção que Ele possa derramar sobre a sua vida. E você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Onde quer que você esteja, se a presença do Senhor não te acompanhar, não dê um passo adiante. Sabendo a história do povo, eu penso na história do povo, de Moisés, eu falo, essa galera era muito cabeçuda. Primeiro porque se acomodaram em ficar em um lugar que Deus não tinha para eles. Ficaram lá na terra do Egito por 400 anos, sendo que Deus levou eles para lá através de José, para um período de tempo onde eles não passassem fome. Mas eles gostaram daquele lugar e ficaram lá, ficaram por 400 anos, se tornaram escravos, até que Deus manda Moisés, Deus levanta o homem Moisés para que libertasse o povo. E se nós pegarmos a partir do capítulo 24 do livro de Êxodo, nós podemos ver esse relato e entender um pouco mais da história desse povo. Era um povo onde a cultura já estava enraizada nos seus corações, a idolatria já estava enraizada nos seus corações. E por mais manifestações, por mais bênçãos que eles pudessem ver no dia a dia, a presença de Deus não era tão importante quanto a bênção de Deus sobre a vida deles. No capítulo 24, Deus estava falando ali com Moisés a respeito do povo, falando sobre a aliança que tinha feito, e Moisés repassa para o povo tudo aquilo que Deus tinha dito. Só quero ponderar que Deus tirou o povo do Egito no braço forte, meu amigo. Depois de enviar as pragas, Deus foi no braço forte, abriu o mar vermelho para que o povo passasse. Quando o povo passou, fechou sobre os egípcios. Aí depois o povo reclamou que estava com sede, que a água estava amarga.
eles queriam água doce, Deus transforma a água amarga em doce. Depois reclamam que estavam com fome, Deus manda o maná. Depois reclama que não tinha carne, aí Deus manda as codornices para eles. Aí depois reclama de novo que não tinha água, Moisés bate na rocha, essa história vocês já conhecem. Era um povo que constantemente estava insatisfeito. E eu quero te falar uma coisa: quando você tem a presença de Deus, não importa se as coisas caminham do jeito que você acha ou não, quando a presença de Deus está com você, meu querido, é suficiente. E você não se abala por beber uma água amarga, você não se abala talvez por viver um momento um pouco mais de seca, de escassez, porque você entende que, Senhor, a sua presença é o que me basta, porque eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu tudo posso, porque eu sei que o Senhor me fortalece. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo: eu posso passar por todas as coisas com Deus, mas eu não posso passar sem Ele, sem a presença dEle. Mas seguindo a história desse povo, era um povo difícil. No versículo 3 do capítulo 24, o povo diz para Moisés: Moisés, olha só, eu entendi o que Deus falou, então está tudo bem, nós vamos obedecer aquilo que Deus disse. Depois no versículo 7, eles repetem a mesma coisa, quando Moisés toma o livro da aliança que Deus deu ao povo, ele lê para aquele povo, e o povo diz: olha, tudo que falou o Senhor nós faremos e obedeceremos. Mentira, mentira. E deixa eu te falar, quantas vezes você não se engana, falando, eu vou fazer aquilo que Deus disse, mas no fundo, você está falando, eu não vou fazer porque é pesado demais, custa demais, me custa demais. Posso falar para vocês, eu já fiz isso. Eu lembro quando a gente morava nos Estados Unidos, a nossa conta era uma conta justa. A nossa conta era um envelopinho, o que era cada semana, se passasse aquele valor, tirava da semana seguinte. E a Érica veio com uma história ela falou assim para mim: senti no coração de dar um aspirador, que é aquele robô, sabe? O negócio é muito louco, faz faxina sozinho, aspira o chão sozinho. Lá nos Estados Unidos é muito carpete, então você tem que estar limpando constantemente. E posso falar, cara, dava dó ver ela baixada com aquele negócio lá num apartamento inteiro. E ela falou: eu senti de dar para uma pessoa. Só que aquele aspirador, ele custava $400, e $400 era quase o valor do mercado do mês para mim e para minha casa. E eu falei para ela: Érica, você está maluca? E ela falou: cara, mas eu senti Deus falando comigo. Eu falei: acho que não foi Deus. Você pode ter ouvido outra coisa, mas Deus não vai falar isso, porque da onde que eu vou tirar? Eu falei: Deus quer que eu assalte alguém? Ela falou: ora a Deus, fala com Deus. E eu falei: tá bom, eu vou orar. Mas no fundo, perante Deus, eu disse: eu não vou orar nada, porque é impossível que isso aconteça. Nós fomos fazer uma viagem, nós tivemos essa conversa no caminho, e eu tinha vendido o meu celular aqui no Brasil. Depois de 2 semanas aproximadamente nós viríamos para o Brasil, e eu tinha vendido o meu celular por $400, já estava vendido, era só eu entregar para a pessoa. E nós estávamos nessa viagem, no último dia, eu coloquei o meu celular, estava muito frio, devia estar uns menos 7 graus, eu estava saindo de madrugada para ir para o aeroporto. Eu coloquei o meu celular em cima do carro, liguei o carro, coloquei ar quente, fui no quarto, busquei o Enzo, coloquei o Enzo dentro do carro para ficar no quentinho, para ele não ficar com frio. E a hora que eu estava saindo, eu dei ré, fui andar com o carro, falei: peraí, está faltando meu celular. Onde está meu celular? Voltei, dei ré, procurei, não achei. Falei: meu Deus do céu, acho que ficou dentro do quarto. Fui dentro do quarto, voltei. Foi quando eu peguei a lanterna e comecei a olhar no chão, e eu achei o meu celular. Meu querido, eu acho que um elefante passou por lá escondido e sapateou no celular, porque não tinha 1 milímetro do vidro que não tivesse trincado, a ponto de eu não conseguir nem deslizar, eu não conseguia fazer nada, aquele celular morreu. E eu fiquei muito chateado, fiquei muito irritado. Eu falei: no último dia da viagem acontece isso, eu não acredito nisso. O celular estava vendido $400. E nós seguimos viagem,
nós tínhamos que dirigir 3 horas até o aeroporto. Nesse caminho, eu falei, cadê a mala do Enzo? Você pegou? Aí ela falou, não, você ficou de pegar. Eu falei, não, eu não fiquei, eu fiquei de pegar o Enzo. E aí fica naquele negócio, não, foi você. Ficou a mala do Enzo. Eu falei, pô, para eles mandarem para o outro estado onde nós morávamos, vai custar uns $150, pelo menos. E eu estava indignado, falei, Deus, essa era para ser uma viagem gostosa, sabe? Essa era para ser uma viagem divertida, entre família e foi uma delícia. Por que Deus aconteceu? Por que aconteceu isso, Deus? E nesse momento, Deus falou comigo, e aqui eu quero te falar uma coisa. Deus fala individualmente com cada um de forma diferente. Existem algumas pessoas que são mais formais, Deus vai falar na formalidade. Com Deus é muito papo reto. Eu respeito Deus, cara. Deus é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu me relaciono com Ele dessa forma. Eu me relaciono com Ele com devoção. Ele sabe disso. Mas Ele falou a seguinte frase para mim: vai, tonto. Gente, Deus falou para mim: vai, tonto, eu não quis gastar 400 lá, vai ter que gastar 800 mais a passagem, porque você vendeu o seu celular, você vai ter que dar um negócio. E eu falei, cara, isso é coisa da minha cabeça. A hora que eu virei pro lado, a Erika estava rindo. Eu falei, por que você está rindo? Ela falou, Deus está falando com você, não está? Eu falei, tá. E aí Deus me falou mais uma coisa naquela noite, e serve para vocês, homens. Deus me falou, quando a sua mulher, que é uma mulher de oração, uma mulher de Deus, disser que Deus disse algo para ela, feche sua boca e faça. Se ela é sábia o suficiente para edificar a sua casa, ela é sábia o suficiente para te trazer um direcionamento também. E eu falei, ok, Senhor, eu entendi, mas eu estou te contando isso por quê? Porque eu também lido com essas situações. E aquele povo lidou com aquela situação. Senhor, eu quero a bênção. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero os livramentos. Senhor, eu sinto falta disso. Eu me relaciono com você porque eu sei que o Senhor vai prover. Até que Deus manda Moisés subir ao Monte Sinai. E ele fala, sobe até o Monte Sinai, porque lá eu vou conversar com você. E o povo provavelmente viu que Deus falava com Moisés, porque quando a nuvem de glória descia, a nuvem de glória era a presença manifesta de Deus, e quando ela descia todo mundo via. Então Moisés sobe ao Monte Sinai e permanece lá por 40 dias e 40 noites. E lá Deus revela coisas profundas. Você pode pegar a partir do capítulo 24, você vai ler que Deus fala sobre a oferta ao tabernáculo, sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório que ficaria em cima da arca da aliança. Ele fala sobre a mesa da proposição, fala sobre o candelabro, fala sobre as cortinas do tabernáculo. E Deus é tão detalhista, e vai passando cada detalhe para Moisés, detalhe, e fala também a respeito das tábuas. E Deus revela para Moisés o que deveria ser escrito naquelas tábuas. E no capítulo 32, a história mostra que o povo notou que Moisés demorava a descer. Então eles falam para Arão, eu não sei o que aconteceu com Moisés lá, mas nós exigimos que você faça um bezerro para que nós possamos adorar. E aí no versículo 4 do capítulo 32, a saga começa, porque eles começam a adorar um bezerro de ouro, e ainda dizem que aqueles bezerros foram os que os tiraram do Egito. No versículo 6, a Bíblia diz que aquele povo estava se divertindo, ao ponto de quando Moisés está descendo, Moisés ouve um alarido, Josué ouve um alarido e fala, olha só, ouço o barulho de guerra, ou ganhamos a batalha ou perdemos a batalha. E Moisés fala, não é guerra, é festa. No versículo 7, Deus manda Moisés descer porque o povo tinha se corrompido. No versículo 9 do capítulo 32, Deus diz que estava observando a atitude daquele povo, e que aquele povo era um povo de dura cerviz. Dura cerviz, você vai ler sobre, no livro de Êxodo, diz a respeito de um povo teimoso, de um povo difícil de controlar. No versículo 10, Deus queria acabar com aquele povo, e diz para Moisés, olha só, de ti farei uma grande nação, a mesma promessa que tinha feito para Abraão. E no versículo 12, Moisés interpela junto a Deus em favor do povo, e ele convence Deus dizendo, Deus, olha só, se o Senhor exterminar esse povo, os egípcios vão falar que o Senhor os tirou de lá com um propósito ruim,
com uma intenção ruim, simplesmente para matá-los. E Moisés desce, chegando lá ele fica irritado, vê aquelas pessoas dançando, quebra aquele bezerro de ouro, convoca os que eram do Senhor, os da tribo de Levi, os filhos de Levi vieram. Então naquela noite 3.000 homens morreram. E esse é o resumo para que você entenda aquilo que nós iremos ler a partir do capítulo 33. E nós vamos observar e aprender alguns pontos, para que nós não caiamos e façamos os mesmos erros que aquele povo cometeu. Quero que você abra sua Bíblia, Êxodo 33, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 3. Êxodo 33, de 1 a 3. Amém? Vamos ler? Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, versículos de 1 a 3. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e teu povo que tirastes da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma no meio do caminho. E o primeiro ponto dessa mensagem é: nós não podemos perder a presença de Deus por nada. Talvez você fale: eu não quero perder a presença de Deus, mas eu estou aqui para te dizer, talvez você já tenha perdido, por ter colocado coisas, pessoas, situações à frente daquilo que Deus tem para você. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais aqui. Aquele povo caminhava em direção à terra prometida, e Deus promete que enviaria um anjo para acompanhá-los. Deus não fala: olha só, eu não vou mais, eu também não vou enviar ninguém, vocês se viram. O anjo não vai também, não vai ninguém. Não, ele diz: olha só, eu não vou, mas eu vou enviar um anjo para que vocês sigam nesse caminho. Deus já tinha dito àquele povo que era um povo rebelde. Falando para pessoas que conhecem a Jesus, você que talvez já tenha entregue a Jesus, a vida a Jesus, parece uma coisa óbvia. Se eu perguntar para vocês o que vocês preferem, presentes de Deus ou a presença de Deus, eu acredito que todo mundo aqui vai levantar a mão e vai falar: eu prefiro a presença de Deus. Mas eu quero falar que nós facilmente somos ludibriados por Satanás, e muitas vezes as bênçãos se tornam mais poderosas e mais desejadas do que aquele que abençoa. E eu quero trazer alguns pontos para vocês aqui, como nós podemos perder a presença do Senhor. A primeira coisa, nós podemos perder a presença de Deus quando estamos vivendo sob o jugo do pecado. Aquele povo, além de reclamar, murmurar, ser ingrato, era um povo que resolveu não confiar na promessa de Deus e adorou a outros deuses. Pediu para Arão para que Arão fizesse um bezerro de ouro. Mas olha o que diz Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa é a consequência do pecado, o afastamento da presença de Deus. Talvez você diga: Ramon, eu não tenho ouvido Deus, eu não tenho enxergado Deus. Eu sei que eu tenho vivido momentos difíceis, eu sei que eu estou afundado na pornografia, eu sei que eu estou afundado na minha dependência, eu sei que a minha língua tem sido maior e tem mais jorrado águas ruins do que águas boas. Eu quero te falar que o pecado, a consequência do pecado é o afastamento da presença de Deus, e o salário do pecado é a morte. Se nós sabemos disso, por que não fazemos o contrário? Por que não buscamos a santificação? Por que não buscamos a consagração? Por que não buscamos a separação? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: se você é um cristão e deseja servir a Deus, você tem que ir ao contrário, no sentido oposto do que a sua natureza diz para você fazer.
Porque a sua natureza, a sua carne sempre vai gritar. Quando você tomar um tapa na cara, a sua carne vai gritar, reboca aquela pessoa de porrada. E o que Deus diz é: dê outra face. O que a sua carne diz quando as pessoas são injustas com você, ou cometem calúnia, ou te difamam, ou fazem coisas ruins contra você, cancelem aquela pessoa. É o que a sua natureza diz, a não ser que você seja um ser elevado espiritual, muito bom. Mas a nossa carne clama por justiça muitas vezes. Mas a justiça dos homens não é a justiça de Deus. E muitas vezes a nossa justiça nos leva ao pecado, por conta de sentimentos, por conta de sensações, por conta de desejos que nós não deveríamos ter. Consequência do pecado: afastamento da presença de Deus. O seu ouvido começa a se fechar, o seu coração começa a se endurecer. Você não mais vê maldade nas coisas, porque o seu coração já está corrompido da maldade. O segundo ato que nós podemos perder a presença de Deus é quando nós nos relacionamos mais com a bênção de Deus do que com o Deus da bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Como você se sentiria se o seu filho, quem tem filho aqui? Tá. Como você se sentiria se o seu filho só se relacionasse com você para te pedir alguma coisa, ou te pedir um presente? Aquele filho que você ama, que você daria a sua vida por ele, como que você se sentiria? Se ele só se aproximasse de você nos momentos de necessidade? Como você se sentiria se ele virasse as costas para você, fazendo tudo diferente daquilo que você pediu e ensinou que ele fizesse, mas quando ele está no momento de dificuldade, ele corre e fala: pai, me ajuda porque senão eu vou morrer, me ajuda porque eu me meti numa enrascada. O que você pensa? Vamos ser muito sinceros. Você fala: que interesseiro, que ingrato, que amor é esse que ele sente por mim, que só vem falar comigo nos momentos de dificuldade. Eu quero falar que muitas vezes é exatamente dessa forma que nós nos relacionamos com Deus. As pessoas só recorrem a Deus quando estão precisando de alguma coisa. E eu quero falar uma coisa para você: é no momento de dificuldade, de tribulação, que você conhece realmente o caráter de Deus. Tá? Por quê? Porque você só conhece o caráter do Deus que cura se você estiver doente. Você só conhece o caráter do Deus que traz a provisão se você estiver passando por necessidade. Você só conhece o Deus de paz se você estiver passando um momento de angústia, de dor, de dificuldade. Então você clama, fala: príncipe da paz, vem sobre o meu coração. E essa identidade de Deus é derramada sobre a sua vida. Eu quero te falar que Deus tem tudo isso para você. Mas pare de se relacionar com Deus só para pedir. Não é sobre você. Eu quero, Deus, eu quero, é para mim, obrigado, eu desejo, eu quero muito, eu quero tanto, é importante para mim. Não é sobre você. Jesus Cristo é o maior presente que Ele poderia ter te dado. A salvação é o melhor presente que você poderia ter recebido. A maior prova de amor que já existiu na história é a graça de Deus sobre a sua vida. Você não precisa mais do que isso. O que vier é mimo. Posso contar uma outra história para vocês? Essa semana está tendo To Go. O pastor Edmilson está coordenando uma equipe que está se preparando aqui de tempo integral na igreja. E eles falaram assim: eu tive um tempo de mentoria com eles, e eles perguntaram assim para mim: você já recebeu o não de Deus? Eu falei: é o que eu mais escuto, porque eu peço muita coisa errada, muitas vezes por interesse meu. E cara, perante Deus muitas vezes nós somos crianças, nós não enxergamos além daquilo que os nossos olhos veem, mas Ele vê o macro, Ele vê o tudo. Então Ele fala: eu não vou te dar, porque se eu te der você vai se trepar lá na frente. E esse Deus, Ele é maravilhoso. A melhor prova que Ele poderia ter derramado sobre a sua vida, Ele já derramou. O Filho dele veio para você, para que você pudesse ser liberto
de todo mal, de todo julgamento, de toda condenação. Um outro ponto onde nós podemos perder a presença de Deus é quando nós não obedecemos ou não confiamos. Vamos ler um pouquinho o Êxodo 24, de 12 a 14. Acompanhe aqui comigo. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte e ficar lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Aquelas pessoas sabiam quando Deus falava com Moisés. A nuvem de glória, que era a presença de Deus, eu já disse que descia sobre eles. Eles sabiam que Deus estava falando com Moisés, sabiam que Moisés foi dirigido para lá por um propósito. E Moisés alerta e fala: olha, fiquem aqui. E o que eles tinham que fazer, gente? O que eles tinham que fazer? O que eles tinham que fazer? Esperar. O Deus que operou milagres, tirou aquele povo do Egito na mão forte, no braço forte, aquele Deus que fez chover maná do céu, aquele Deus que transformou água amarga em água doce, aquele Deus que quando o povo sentia falta de carne fez descer as cordonices sobre a vida deles. Eles viram tanto a manifestação da presença de Deus e do poder dele, e eles tinham que fazer uma coisa: esperar. Acalma, espera. E o que aconteceu foi que a desobediência, a inquietação que eles tinham, fez com que eles desobedecessem. E eu quero falar uma coisa: que a desobediência aos mandamentos de Deus demonstra a sua falta de amor, demonstra a falta de amor do povo perante aquele que nos amou. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem as minhas palavras, aqueles que obedecem, aqueles que sabem o caminho e fazem conforme eu direcionei, esses são os que me amam. Você quer saber se uma pessoa ama a Deus e é apaixonada por Deus? É se ela obedece aquilo que está escrito. Porque quando essa palavra diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é praticar. Não somente você guardar para si, mas colocar em prática e fazer daquela mensagem algo verdadeiro. Esse é o que me ama. Você quer saber alguém que amou Deus? Que nós deveríamos olhar e não somente nos lembrar dele como um homem paciente? Jó. Jó foi um homem paciente, mas foi um homem que amou a Deus. Porque mesmo em meio à dificuldade não titubeou. Quando eles diziam: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, ele falava: não, eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Nós podemos perder a presença de Deus quando nós somos liderados por pessoas fracas, por líderes fracos. Eu quero que você preste atenção nesse ponto, porque um bom líder, ele pondera, um bom líder, ele ouve, um bom líder, ele é amoroso, mas um bom líder não negocia os seus valores. Está cheio de líder fraco por aí, que ao invés de mostrar força e trazer o povo para a realidade dos seus pecados, trazer o povo para a realidade da sua distância para Deus, trazer o povo da sua falta de cumprimento no propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida, está passando a mão na cabeça. Por quê? Porque é mais popular, porque é mais palatável, porque é mais aceitável. Existem pessoas que estão mais preocupadas com o número de seguidores do que com o número de vidas salvas. Existem pessoas, líderes, que estão direcionando as pessoas com um discurso de amor superficial, mas que na realidade não amam. Porque quem ama cuida, quem ama direciona, quem ama corrige, quem ama disciplina. É assim que Deus nos ensina. Essa parada de: vem cá, meu amigo, cara, eu não estou aguentando mais esse evangelho triunfalista, velho. Porque é isso que tem afastado as pessoas da igreja.
É esse evangelho que tem colocado as pessoas no mundo, negociando seus valores, seus ideais. Se nós pegarmos a história, vamos ler um pouquinho, Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhes disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O povo pressionou Arão, e Arão fraquejou. Talvez se Arão tivesse dito: não vou fazer. Aquele povo era um povo rebelde, a Bíblia diz, era um povo de dura serviço. Nós não sabemos os desdobramentos que teriam, e eu não estou falando que Arão não era um homem de Deus, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que naquela situação, naquela circunstância, Arão foi um líder fraco. Deixa eu te falar uma coisa, você que tem filho, eu sempre gosto de fazer essa analogia, porque eu acho que fica mais prático no nosso dia a dia. Você que tem filho, se você direciona o seu filho, e fala assim: filho, não bote o seu dedo na tomada. Por quê? Porque não vai ser bom para você, fica aqui comigo, vai dar tudo certo, só não bote o seu dedo lá. E se o seu filho se rebela com os outros irmãos, e vai perante você e diz assim: eu quero botar o dedo na tomada, sai da minha frente que eu vou botar o dedo na tomada, você vai deixar o seu filho botar o dedo na tomada? Sim ou não? Não, gente. Por quê? Porque você não é ruim, porque você tem impulso, você sabe o que é melhor para os seus filhos, você sabe que se ele botar, pode acontecer algo muito ruim, então você vai falar não. E era o que Arão deveria ter feito. Eu não sei quais seriam as consequências, eu não sei se aquele povo iria se rebelar contra ele, iria matá-lo, mas se ele fosse um líder de peito naquele momento, ele ia falar: nem a pau, não vou fazer, tá maluco? Deus mandou a gente ficar aqui quietinho, a gente vai ficar aqui quietinho. Ai, Arão, mas está coçando, a gente não sabe. Confiemos. Quando a gente não viu nada, quando a gente não tinha para onde correr, ele abriu um caminho. Confiemos. Quando nós não tínhamos água boa, ele transformou água amarga em água boa. Confiemos. Espera, guarda o teu coração ansioso. É isso que ele deveria ter feito. Arão cedeu por medo, mas o fato é que ele não teve impulso para se posicionar, ficar firme. E o que acontece é que hoje nós vemos o mesmo acontecendo. Líderes fracos, preocupados com popularidade, vaidade, cedem às pressões para se manterem no hype. É o que dá engajamento, é o que dá visualização. Então eu vou falar, vou passar a mão na cabeça do povo e vou pregar essa teologia triunfalista. Eu não estou julgando o coração de ninguém, só estou pontuando que qualquer coisa que for dita por mim, pelo Lamartine ou por qualquer líder, vocês têm o dever de confrontar na Bíblia e ver se está lá. Porque se está lá, amém. Agora se não tiver, é qualquer teologia inventada por homem e não tem valor algum perante Deus. Quantos aqui querem servir ao Senhor? Então eu quero te falar uma coisa, que não importa a opinião popular, não importa o que você pensa, se você deseja servir ao Senhor, você precisa submeter a sua opinião a Ele. Eu vou repetir: se você deseja servir ao Senhor, você precisa submeter a sua opinião a Ele. Você precisa submeter o seu achismo, você precisa submeter o seu ideal, você precisa submeter as suas ideias. Não é sobre o que você quer, é sobre aquilo que você precisa. E Ele sabe tudo aquilo que você precisa. Amém? Mas aquele povo tinha um líder diferenciado, e esse líder era Moisés. Ele não queria somente a presença de Deus com ele, mas ele queria a libertação do povo. Ele acreditava naquele povo, ele desejava a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Vamos ler Êxodo 33, versículos 13 e 14. Êxodo 33, versículos 13 e 14. Ele diz assim: ora, pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho,
para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe Deus falando: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Aqui está uma clara distinção de quem queria as bênçãos, de quem queria a provisão e de quem queria a presença. E Deus disse ao povo que ele cumpriria a promessa feita aos patriarcas, mas que ele não estaria junto deles nesse caminho, que ele mandaria um anjo, ele enviaria um anjo. Ele não deixaria de realizar aquilo que ele tinha dito, sabe por quê? Porque ele não é homem para que minta. Então ele ia cumprir, porque ele já tinha decretado, ele já tinha dado a ordem. A promessa seria cumprida, não porque aquele povo merecia, mas porque ele era fiel. Mas Moisés, para ele, a intimidade de Deus era o que faria a diferença total naquela caminhada. E aqui eu quero trazer o contraponto. Primeiro, nós não podemos perder a presença de Deus. E o segundo ponto é que quando nós temos a presença, nós somos cheios de benefício. Moisés viu a diferença entre estar acompanhado da promessa e estar acompanhado dele. Existem aqueles que preferem ser beneficiados por uma bênção e não ter qualquer relacionamento com Deus. Mas Moisés tinha plena certeza que a bênção e a presença de Deus, a presença de Deus valia muito mais do que qualquer bênção. E Deus se agradou do coração de Moisés. E faz algumas promessas a ele. A partir do versículo 17. Êxodo 33, 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. E respondeu Deus: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés, por desejar a presença de Deus, ouviu algo que ninguém naquela terra estava ouvindo: que Deus se revelaria. Moisés achou graça perante Deus. Você sabe o que é achar graça perante Deus? Quantos aqui sabem? Quem pode me falar aí? O que é achar graça perante Deus? Como? Favor? Quem falou favor aí? Favor, quem mais? Como é que é? Agradá-lo. Pastor Rubão. Favor imerecida. Achar graça é isso, tudo isso. É você achar alguém interessante. É você achar alguém legal. Você se encontrar com alguém que prende a sua atenção. Você já viu aquelas mulheres quando chegam perto de um cachorro ou de um bebê e falam: esse bebê é uma graça, ou esse cachorro é uma graça? Prende a atenção, e você fica com os olhos focados naquele bebê, naquele cachorro, por um período determinado de tempo. E é isso, por conta disso, porque Moisés achou graça, achou favor, ele pôde ver a bondade de Deus. E a resposta de Deus para o desejo de Moisés é que ele lhe revelaria a sua bondade e a sua natureza, que é caracterizada pela misericórdia e pela compaixão. E nós poderíamos ficar somente nesse ponto e discorrer a respeito das bênçãos, da presença vista através da vida de Moisés, mas eu quero alargar um pouquinho e um pouquinho mais a fundo. Eu acredito que vale esse tempo, esse benefício. O benefício da presença é você ter a companhia dele todos os dias. Hebreus 13, 5, 6 diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. O benefício da presença de Deus é você ter a proteção do Senhor todos os dias. Salmos 91, 1 e 2 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio.
O benefício da presença é você ter socorro, conforme está escrito em Salmos 46, de 1 a 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes de água alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dele, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O benefício da presença é você ter um amor. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, por você, meu irmão, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O benefício da presença é você ter conforto. 1 Coríntios 1, de 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu quero te falar que só prefere a presença de Deus aquele que ama a Deus de verdade. A minha oração é para que essa mensagem abra os seus olhos, porque talvez você tenha e esteja pedindo tantas coisas para Deus, que você esqueceu do principal, que é a presença dEle. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Eu quero me direcionar a você que entrou aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, não sei quantas vezes você já esteve aqui, mas que talvez nunca tenha feito essa oração. Talvez o que tenha sido ensinado a você é que Deus, Ele vai dar tudo o que você pede. Talvez o que você tenha aprendido é que você não precisa fazer nada por Ele, Ele vai fazer tudo para você. Talvez o que você tenha aprendido é que não existe contrapartida. Mas eu quero te dizer exatamente o que diz esse texto. Nisto conheceremos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Eu quero falar que Cristo deu a vida por você, meu irmão. E a contrapartida de você se tornar um filho é você simplesmente abrir o seu coração e falar: eu aceito. Eu aceito absolutamente tudo aquilo que o Senhor tem por mim. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Talvez a religião tenha te colocado barreiras. Talvez os péssimos exemplos de líderes que você viu na televisão te colocaram escamas nos seus olhos, mas eu quero te falar que não é sobre líderes, não é sobre uma religião, é sobre Deus, é sobre Jesus, e é sobre você ser chamado filho. E só existe um caminho para que isso aconteça: você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não existe maior bênção do que desfrutar da sua presença com a gente, com você. A bênção do Senhor sobre a sua vida todos os dias, e a presença dEle. Você quer a presença do Senhor? Necessariamente você precisa entregar o seu coração para Ele. Por isso eu estou te dando essa oportunidade, fazendo esse convite. A igreja está de olhos fechados, você não precisa se preocupar. Mas eu quero perguntar para você, que deseja ter o benefício da presença de Deus na sua vida. Todos os dias você precisa entregar o seu coração para Ele, e você precisa confessar que Ele é o seu Senhor e Salvador. Eu não estou te convidando para uma religião, não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento verdadeiro de intimidade.
onde você vai saber para onde correr e quando correr. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante sua mão onde você estiver e nós vamos orar com você. Levante a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar sua mão para entregar sua vida para o Senhor? Levante a sua mão que nós vamos orar com você onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você que deseja fazer essa oração, que você se coloque em pé onde você estiver. Se coloque em pé onde você estiver. Se você está sentindo desejo, se você sente o incômodo de fazer isso e talvez você esteja com vergonha, eu quero te dizer que Deus precisa que você tome essa atitude para que Ele te aceite. Então eu vi pessoas levantando a mão desse lado. Se você deseja realmente entregar o coração para Jesus, levante do seu lugar onde você estiver. Eu quero falar que Jesus Cristo morreu por você e que não existe nada o que você possa fazer. Não é porque você é bom, não é porque você é incrível, que você é uma pessoa diferenciada, é porque Ele te amou tanto, e Ele deseja tanto a sua presença, Ele deseja tanto uma restauração na sua vida. Mas para isso a Bíblia diz que nós precisamos aceitar no nosso coração e confessar com a nossa boca, e essa confessar com a nossa boca é tornar público a nossa decisão. Então eu quero pedir que você que deseja fazer essa oração, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Não se sinta pressionado, não se sinta coagido, não sinta vergonha, somente venha, sai do seu lugar e venha. Venha. Se você está com vergonha de vir, pega na mão da pessoa que está do seu lado, que é o seu parente, que é o seu amigo, ou seja lá quem for, sua esposa, e fala: me leva lá na frente, me dá essa força, por favor, me acompanha. Nós somos uma família. E eu posso falar que aproximadamente 16 anos atrás eu tomei essa decisão, e foi a decisão mais espetacular da minha vida, foi a decisão mais importante da minha história, e essa decisão me colocou exatamente onde eu estou hoje. Eu estou aqui para falar, porque eu tenho autoridade para falar. Deus ama cada um de vocês, e não há nada que as pessoas possam dizer que vai mudar quem você é para Ele. Não há nada do que você tenha feito, não há nada do que você tenha dito, não há nada o que você tenha pensado que vai mudar o amor de Deus para com a sua vida. Ele te ama tanto, e hoje o céu está em festa. A Bíblia diz que quando uma vida se entrega, existe festa no céu. E hoje os anjos celebram junto com Deus uma vitória conquistada lá na cruz, mas que você teve acesso agora, quando você aceitou hoje o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Meu querido, estou dando a oportunidade. Se você está aqui e deseja fazer essa oração, não perca essa chance. Saia do seu lugar e venha para cá. Vamos fazer essa oração juntos. Nós somos uma família. Não perca. Essa semana um rapaz me mandou mensagem, disse: pastor, no último domingo você falava e eu não tive coragem. Eu queria, e eu fiz essa oração no meu lugar, mas eu queria ter ido lá na frente. Eu quero te dizer que os corajosos avançam, os corajosos conquistam. Aqueles que sentem medo de confessar o Senhor perante uma igreja lotada de cristãos que partilham da mesma fé, se você tem vergonha de levantar do seu lugar, meu querido, você não vai ter coragem de falar do Senhor lá fora. Você não vai ter coragem de combater o que as pessoas têm dito a respeito do Senhor. Então eu estou te dando aqui uma palavra de coragem, de incentivo. Não fique parado no seu lugar, não deixe com que o medo te paralise. E você fala para o seu medo aí, fala: medo, está repreendido em nome de Jesus, porque eu vou lá e vou fazer a melhor decisão da minha vida. Se essa pessoa é você, sai do seu lugar. Glória a Deus, jovem. Glória a Deus. Sai do seu lugar, é para você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Glória a Deus. Queria pedir que você que está aqui na frente, coloque a mão no seu coração. Muito lindo ver a senhora aqui à frente. Muito lindo. Deus não acabou ainda a sua história. Deus ainda não concluiu aquilo que Ele ia fazer através da vida da senhora. E a palavra de Deus é linda, porque ela atinge todos, ela abrange todos. Ela abrange os pequenininhos. Semana passada nós tínhamos 2 gêmeas aqui, eu não sei exatamente quantos anos elas tinham, deviam ter uns 7, 8 anos. E hoje nós temos pessoas mais velhas.
Deus é lindo e Ele ama cada um igualmente. Esse Deus é incrível. Coloca a mão no seu coração. Se você deseja fazer essa oração e está nos assistindo online, existe um QR Code na sua tela. Aponte a sua câmera para esse QR Code, entre em contato conosco. Nós queremos entender como nós, como igreja, podemos servi-lo, mesmo talvez à distância. Mas entre, faça esse tempo com a gente. Coloca a mão no seu coração e ora assim comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Jesus Cristo, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu deixo para trás a minha história, os meus erros, o meu passado, e eu corro para o Senhor, porque eu sei que a partir de hoje o meu nome está escrito no livro da vida. Jesus Cristo, se o Senhor morreu por mim, eu vou viver por você. Senhor, eu abençoo a vida dos teus filhos nessa noite, Pai. Eu peço que o Senhor derrame, Deus, a sua paz sobre os corações. Que o Senhor venha inundar a vida dos teus filhos, Deus, com o amor, Pai, que é incondicional, com o amor que nos inunda, com o amor que nos preenche. Eu peço, Deus, que o Senhor toque no coração de cada um dos teus filhos, Pai, derramando paz sobre os corações, Deus, gerando nova identidade, Senhor, gerando, Senhor, um tempo de descanso, um tempo de renovo. Senhor, eu declaro, Senhor, que as forças serão renovadas. Eu declaro vigor físico para que o Seu Evangelho seja pregado. Eu declaro a alegria do Senhor. Eu declaro restauração, declaro salvação. Declaro, Senhor, que onde eles tocarem, onde eles estiverem, o Senhor ali também estará, Senhor. Eu declaro um novo tempo, uma nova história escrita através da Sua igreja, Pai. Eu declaro que esse povo viverá o melhor tempo das suas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês acompanhassem a equipe de diaconia lá para a lateral. Nós teremos um tempo, nós não vamos pedir nada, nós simplesmente queremos os dados para saber como nós podemos servi-los, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Essa mensagem falou com alguém aqui nessa noite? Vamos ser sinceros, essa mensagem tocou o seu coração essa noite? Quantos aqui desejam a presença do Senhor? Você deseja muito a presença do Senhor? Então você precisa dizer isso a Ele. Essa oração precisa sair da sua boca. Essa confissão precisa sair do seu coração. Levante as suas mãos. Será que você pode dizer: Senhor Jesus, eu desejo a Sua presença. Senhor Jesus, mais do que qualquer coisa, mais do que bênçãos, eu desejo a Sua presença. A Sua presença é o que me basta. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, e eu peço que a Sua presença não me deixe. Senhor, se a Sua presença não me acompanhar, não me faça ir para lugar nenhum, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós desejamos a Sua presença mais do que qualquer coisa, Pai, mais do que bênçãos, mais do que presentes, Pai, mais do que mimos. Deus, o que nós precisamos é da Sua presença, Pai. Deus, nós submetemos a nossa opinião ao Senhor sobre aquilo que nós achamos que nós precisamos, que nós colocamos aos Teus pés, dizendo que nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós te pedimos, Deus, que a Sua presença esteja conosco, que a Sua presença seja o maior alvo das nossas vidas, Deus. Que o nosso coração queime, que o nosso coração arda pela Sua presença. Mais do que pedidos, Pai, mais do que, Deus, pedidos, nós queremos a Sua presença, Pai. O Senhor não nos deve nada, o Senhor não nos deve nada, Senhor. Deus, nos perdoa por muitas vezes querer encaixar o Senhor na nossa agenda, querer encaixar o Senhor na nossa rotina.
Deus, se a sua presença estiver conosco, nós não precisaremos fazer isso. Por isso nós pedimos perdão, Pai. Perdão porque tantas vezes nós negligenciamos a sua presença. Tantas vezes nós fechamos os nossos olhos para a sua presença, Deus. Mas nós pedimos que hoje seja um marco nas nossas vidas, onde a sua presença nos acompanhará, nos guiará, Senhor, em cada decisão, em cada atitude, em cada gesto. Que o Senhor esteja conosco, que não nos deixe pisar onde o Senhor não está. Não nos deixe entrar em portas que pareçam bonitas, que pareçam formosas, mas que o Senhor não tem para nós. Não nos deixe ultrapassar um caminho, ou caminhar a uma direção que o Senhor não tem para nós. Nos direciona, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos a sua doce presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus.